Produtividade com atalhos no Power BI. O vídeo de hoje é um spoiler do que tem aqui no livro Dominando o Power BI, que eu escrevi junto com Laínder Alves. Então, se você ainda não adquiriu, clica aqui no link que eu deixei na descrição do vídeo para adquiri-lo. E eu vou te mostrar algumas das técnicas que eu utilizo na barra de fórmulas DAX. Nós vamos utilizar esse modelo do Power BI para aplicar os atalhos que aprenderemos agora. O primeiro deles, eu vou utilizar essa medida daqui, que foi a mesma que utilizamos no vídeo sobre medidas dinâmicas. E fica muito difícil de ler uma medida que está em apenas uma linha. Tá vendo que a gente tem vários argumentos e todos juntos. Você vai ver que depois que aprender a fazer a indentação dessas funções, vai ficar muito mais fácil de compreendê-la. Então, o primeiro atalho que eu vou usar é o Alt Enter. Eu vou apertar Alt Enter aqui e a gente vai ter a linha inteira jogada para baixo. Agora, depois desse primeiro argumento, após o ponto e vírgula, eu vou apertar Shift Enter ao invés de Alt Enter. Isso vai fazer com que esse grupo inteiro fique todo indentado nessa função daqui de cima. Eu vou identificar alguns grupos, por exemplo, isso daqui faz parte do mesmo conjunto de argumentos dessa função. Então, depois desse ponto e vírgula, eu vou apertar outro Shift Enter. E aí eu vou apertar também depois outro Shift Enter e depois outro Shift Enter. Então, a gente consegue compreendê-la muito melhor. É uma prática também colocar esse último parênteses aqui junto com a função switch para mostrar que a gente está fechando essa função. Então, eu vou apertar Alt Enter. Esses espaços entre argumentos não interferem no resultado da função. É apenas para melhorar a legibilidade do seu código. Existem outros recursos que podemos utilizar também. Não é necessariamente um atalho, mas é muito útil utilizar o comentário para descrever alguma função ou então retirar algum argumento. Vamos supor que eu não queira mais esse argumento daqui do meio, todo esse grupo. Eu posso colocar duas barras aqui na frente para comentá-lo. Observe que ele vai ficar na cor verde e ele não será mais considerado nessa função. Também poderíamos comentar várias linhas selecionadas. Eu vou apertar Ctrl Z para voltar e eu vou selecionar estas duas daqui e vou pressionar Ctrl/ no teclado. E agora as duas foram comentadas, sem precisar ir uma por uma comentando-as e colocando essa barra. Eu vou apertar Ctrl Z novamente. Então, a gente já viu 3 atalhos, eu acho. E agora vamos ver como é que faz para comentar com quebra de linha. Aqui embaixo, eu vou escrever o seguinte, uma descrição para essa função. Então, eu vou colocar // e vou comentar que essa função executa uma medida dinâmica em um visual. Se eu aperto Shift Enter e começo a escrever de novo, tá vendo que o comentário não é mantido para a próxima linha. Se eu quisesse que ele fosse mantido, eu poderia utilizar um outro símbolo que é a barra asterisco. Ao fazer isso, observe que ele também ficou verde. Ou seja, essa segunda linha também está sendo comentada. Eu vou colocar a barra de volta. Olha só, ele não está fazendo parte do comentário. Então, se eu quiser, posso colocar a barra e o asterisco. E para fechar esse comentário, eu coloco um asterisco e uma barra. Esses tipos de símbolos para comentário é muito utilizado em linguagens de programação, como CSS, PHP e muitos outros. Nós também podemos utilizar um terceiro tipo de símbolo, que é os 2 hífens. Tá vendo que agora, se eu coloco os 2 hífens, eu consigo comentar apenas essa parte visual. Você pode utilizar tanto // quanto os 2 hífens para talvez distinguir 2 tipos de comentários. E agora vamos para o outro atalho, que é um dos meus preferidos. Eu vou selecionar uma outra medida aqui do lado. Deixa eu pegar melhor aqui. Vai ser essa daqui de faixa de preço. E com o atalho Ctrl D, a gente consegue selecionar todas as ocorrências de uma palavra. Vamos pegar, por exemplo, a palavra preços. Ela aparece aqui, aqui e aqui. Se eu quisesse substituir só essa palavra preços, eu poderia selecioná-la, como eu fiz aqui, clicando 2 vezes, e apertar Ctrl D no teclado para selecionar a próxima ocorrência dela. Se eu aperto de novo Ctrl D no teclado, novamente ela vai selecionar a ocorrência de preços. Se eu fizer o seguinte, eu vou selecionar só preços. Agora a gente vai aprender um outro atalho. Se eu pressionar Ctrl Shift L, vai selecionar automaticamente todas as ocorrências, sem precisar pressionar Ctrl D individualmente. Isso é muito útil caso você queira trocar uma tabela inteira por outra. Nesse caso, eu selecionei apenas preço, mas eu poderia ter feito o seguinte. Posso selecionar toda essa tabela e pressionar Ctrl Shift L para selecionar todas as suas ocorrências. E o próximo atalho também é muito útil, mas eu uso com uma frequência um pouco menor, porque não preciso duplicar linhas inteiras com tanta frequência. Que é a seguinte, se eu selecionar toda essa linha daqui e depois pressionar Shift Alt e seta para baixo, eu vou copiar inteiramente a linha que eu selecionei. Então, eu apertei uma vez. Se eu pressionar
e fizer isso várias vezes, então Shift Alt e seta para baixo, várias vezes eu consigo copiar e duplicar essa linha inteira repetidas vezes. Então eu vou selecionar esse intervalo daqui e vou tirar, porque a gente não precisa disso. Vou indentar aqui a função. E agora, o último atalho que nós aprenderemos, que é o reposicionamento de linhas na sua medida. Então, nessa linha também, aqui de cima, eu vou pressionar agora só Alt e seta para baixo. Observe que eu mudei a sua posição. Antes ela estava aqui em cima e agora ela foi para baixo. Vou passá-la para cima agora. Então, Alt, seta para cima. Foi para cima. Então, a gente consegue transitar uma linha inteira na nossa função com esse atalho daqui. Então, vamos recapitular. Primeiro, você aprendeu sobre o Alt Enter, que faz a quebra de linha sem indentar. Depois, o Shift Enter, que faz a indentação das suas funções de acordo com os argumentos. Posteriormente, você aprendeu sobre o barra, que faz comentários em linhas inteiras, e os dois hífens que trazem o mesmo resultado. Posteriormente, vimos que o asterisco, barra, considera comentários para mais de uma linha. E depois, com uma palavra, uma medida ou uma tabela selecionada, se você apertar Ctrl D, você consegue achar todas as ocorrências dela e selecioná-la. Você pode depois substituí-la de acordo com a sua necessidade. Também vimos que o Ctrl Shift L seleciona todas as ocorrências de um grupo de palavras ou uma palavra que você selecionou e que o Alt Shift e seta para baixo duplica a linha selecionada. E ao utilizar apenas o Alt e seta para baixo, você consegue mudar a posição da linha na sua medida. Espero que esses atalhos sejam muito úteis para você. Você pode fazer o download desse painel aqui na descrição do vídeo com um resumo desses atalhos. Vocês viram que são poucos atalhos, mas ainda assim dá pra gente ser muito produtivo utilizando-os. Tá precisando de mais alguns atalhos? Sim, tem várias sugestões lá no Power BI Ideas para a Microsoft adicionar outros atalhos, mas por enquanto a gente pode utilizar esses. Eu vou ficando por aqui, se inscreve no canal, deixe seu like, seu comentário e a gente se vê nas próximas aulas. Um abraço e tchau, tchau!